Existe um conceito um tanto negligenciado na vida do cristão moderno, que é o conceito de sabedoria. Uma coisa muito explorada pela Bíblia e de grandíssima importância, mas que o cristão tende a deixar de lado. Ele acha que ele não precisa buscar a sabedoria, ele não precisa ser sábio de fato, no sentido mais estrito do termo. A sabedoria ela é vista como um plus, né? Um bônus, um algo a mais, mas na verdade a sabedoria é alguma coisa fundamental para o cristão. Uma coisa que o cristão deve buscar com toda vontade que existe dentro de si, assim como ele busca outras coisas, assim como ele busca a santidade, assim como ele busca a presença de Deus, assim como ele busca os dons espirituais e coisas do tipo. Mas para trazer um pouco mais para a realidade esse conceito e esse assunto, eu estava trazendo à minha memória o livro do Brett McCracken, Pirâmide da Sabedoria, onde ele faz um comparativo da pirâmide alimentar com a pirâmide que ele chama da sabedoria, né, que também dá nome ao livro. E ali ele vai colocar em 6 grandes blocos, né, com sendo o primeiro embaixo o de maior importância e o de cima como sendo o de menor importância, mas ainda assim importante, né, tal qual a pirâmide alimentar, onde você precisa consumir mais alimentos proteicos e ricos em vitaminas na base, e os alimentos mais açucarados e ricos em carboidratos no topo, mas ainda assim, para uma complementariedade da sua alimentação, é necessário que você tenha todos os alimentos, né? Apesar de alguns terem que ser em maior quantidade e outros em menor quantidade. Mas o grande ponto é que ele divide isso, né, essa sabedoria, em 6 níveis, e na base da pirâmide da sabedoria você tem a Bíblia, você tem a busca pelo Senhor como sendo a coisa mais fundamental e a coisa mais importante para a vida de um cristão que deseja encontrar sabedoria, né? Ali ele vai falar a respeito da revelação divina, né? E onde que um cristão pode encontrar a revelação divina, se não única e exclusivamente através da Bíblia, da palavra de Deus. Não existe outro lugar onde o cristão possa encontrar os fundamentos da revelação de Deus, senão através da Bíblia, né? E aqui ele vai falar que você precisa usar isso como sendo um fundamento de fato para a sua vida. Você não pode achar que existe outra coisa mais importante ou outra fonte de sabedoria que vá suprir a vida, a sua vida enquanto cristão, de uma forma tão completa e tão rica e nutritiva, né, trazendo nesse aspecto que ele mesmo coloca da pirâmide alimentar, quanto a Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro informativo, onde você vai até ela para buscar informação, mas é um livro formativo, é um livro que vai trazer forma para o seu modo de pensar, vai trazer forma para a sua forma de agir, vai trazer forma e formato para o meio como você enxerga o mundo e como você enxerga as coisas, né? Além disso, a Bíblia ela serve como um moldador de caráter, né? Em vários pontos do livro nós vamos encontrar esse aspecto de reformar o caráter do ser humano, reformar os valores, reformar a visão de mundo e coisas do tipo. Também traz as visões estáveis, né? Verdades estáveis, em contraste com as coisas que são muito instáveis nos nossos dias de hoje. Você pega uma trend, alguma coisa do tipo, e daqui 2 dias, daqui 2 semanas, daqui 2 meses, essa trend já não existe mais, a pessoa que era famosa, ela já deixou de ser famosa, a conversa que fazia parte dos meios, das rodas de todas as pessoas, ela já foi esquecida, as músicas que foram lançadas, elas são transitórias, mas a verdade bíblica que está contida no livro, ela é sólida, ela é estável, ela é duradoura. E nisso nós podemos confiar. Existem aquelas pessoas, né, que até dizem assim, para que eu vou ler a Bíblia? Eu tenho filósofos, eu tenho,
sei lá, grandes pensadores, eu tenho a ciência, eu tenho muitas outras coisas, mas a bem verdade é que esse tipo de pensamento ateísta, até certo ponto, ele não era muito prevalente na sociedade até o surgimento do iluminismo, né? E, modéstia à parte, o cristianismo é muito mais antigo e muito mais perene do que essas ideias recentes, humanistas, provenientes do humanismo, da Revolução Francesa, do iluminismo e de coisas do tipo. Então, a base da sabedoria de um cristão deve ser necessariamente, mandatoriamente, a revelação divina, e a revelação divina contida na Bíblia, contida na palavra de Deus. Em segundo lugar, no segundo step, né, da pirâmide, ele fala a respeito da igreja como fonte de sabedoria. E aqui a gente começa a desmontar diversas desculpas que muitas pessoas dão para dizer que elas podem ser cristãs sem que de fato elas estejam atreladas a uma igreja, sem que de fato elas estejam frequentando um corpo de Cristo, né? Frequentando o corpo de Cristo. E isso é completamente destruído quando nós olhamos para a própria Bíblia, né? Se você for olhar lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, ele vai falar para que nós não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, né? Naquela época, quando a carta foi escrita aos hebreus, os hebreus estavam passando por algumas perseguições e por conta disso algumas pessoas tinham esse hábito de abandonar a congregação por medo, né, de terem suas posses tomadas, de serem perseguidos, de serem presos. E o autor aos hebreus ele vai trazer essa necessidade de que nós não deixemos de congregar. E o congregar, hoje em dia, se tornou uma coisa assim de dois aspectos para as pessoas normais, né, para as pessoas médias, medianas, medíocres até certo ponto. Primeiro, para aqueles que frequentam, ele se tornou como se fosse um clube, né? A igreja se tornou um clube, um ajuntamento social, de uma forma que você vai lá para encontrar os seus amigos, você vai lá para poder ouvir uma palestra, para poder assistir a um show, para poder ver uma apresentação de luzes, né, e coisas do tipo, mas não necessariamente você vai lá para fazer o que de fato a Bíblia ordena que seja feito quando você frequenta uma igreja. E por outro lado, aqueles que não frequentam, aqueles que têm aversão, né, às vezes se dizem até cristãos, mas têm aversão à igreja em si física, né, o CNPJ, o local físico onde as pessoas se reúnem, eles vão dizer que ali é um antro de falsidade, é um antro de pessoas cuidando umas das vidas das outras, é um lugar onde o pastor vai roubar o seu dinheiro, e não tiro a razão de algumas dessas pessoas e de alguns desses pensamentos, mas a grande verdade é que nenhum desses lugares, nem a opção A, nem a opção B, são o que de fato a Bíblia traz como sendo igreja, né? A igreja de verdade, ela é como aquela expressa em Atos 2, do versículo 42 em diante, se não me engano, ou 44, depois você pode abrir sua Bíblia aí e ler, onde eles vão dizer, na lista de tudo que era feito quando os cristãos se reuniam na igreja. Eles pregavam a palavra, eles cantavam louvores, eles praticavam boas obras, eles evangelizavam, eles serviam, coisas do tipo. Então, logo, nós vemos que a igreja, ela é sim uma grande fonte de sabedoria, desde que as pessoas que frequentem esse lugar sejam igreja, de fato. Como lá em Hebreus mesmo diz, que elas congreguem, se reúnam como igreja, não se reúnam de qualquer forma. Você se reunir numa igreja para assistir uma palestra de um pastor aleatório, ver o cara falando bobeira no altar e pregando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, não é se reunir como igreja. É uma palestra, é uma coisa assim risível, triste, deplorável, né, do meu ponto de vista. Então, a igreja, de fato, que se preocupa com a pregação da palavra, que se preocupa com o entoar de louvores ao Senhor da forma correta, não essa prastada gospel que existe por aí, essa igreja, de fato, é fonte de sabedoria, porque ali você vai entrar em contato com outras pessoas que têm mais conhecimento e mais sabedoria do que você mesmo. Acredite ou não, você não é o dono de todo o conhecimento. Sozinho, você jamais conseguirá obter conhecimento, você jamais conseguirá obter sabedoria.
Então ali é um lugar onde você constrói sabedoria com seus irmãos. Além disso, a igreja oferece correção, encorajamento, tradição e coisas como essa. Porque ali você está em comunidade, você tem pessoas que vão falar para você, não vá por esse caminho, vá por esse outro caminho, não faça isso, faça aquilo. E por isso você encontra sabedoria, riqueza de sabedoria dentro da igreja. Depois ele sobe mais um nível, né? E aí a gente vai vendo que as coisas vão afunilando. Então a Bíblia era muito importante, a igreja é a segunda coisa muito importante. A terceira coisa muito importante é você ter contato com a natureza, com a realidade, com as coisas tangíveis, essa fonte de contato com o mundo real. Hoje a gente vive nesse mundo digital, onde você cria o seu avatar digital, que é o que você, a sua faceta, que é mostrada nas redes sociais, que é mostrado na internet, que é mostrado para as pessoas que não te conhecem de verdade. E nós achamos que isso é a experiência do mundo real, que a nossa vida digital e a nossa vida real são duas coisas que se sobrepõem e se misturam, mas a bem verdade é que existe uma linha de separação muito clara, que é o que acontece da tela para dentro e o que acontece da tela para fora. E o que acontece da tela para fora é fonte de grande sabedoria, é fonte de grande conhecimento, é o lugar onde você tem experiência prática da vida, é onde você toca as coisas, é onde você observa a criação de Deus, você observa a natureza, os animais, as outras pessoas, você trabalha, você sofre, você tem rotina, você tem limites humanos, coisas que no mundo digital elas simplesmente se dissolvem. Então, o autor vai trazer a importância de nós fazermos o que muitos chamariam de grounding, né? Você colocar os seus pés descalços no chão, você ter contato com a natureza, você ter contato com as coisas reais, com o mundo real, porque esse mundinho onde nós nos inserimos digitalmente, ele é pueril, ele é intangível, e quando você não toca as coisas, você acaba tendo um senso de despersonalização, né? Você não consegue aprender com profundidade como fazer um buraco na parede com uma furadeira assistindo um vídeo no YouTube. Mas se você pegar a sua furadeira lá, tirar ela da caixa, ligar ela na tomada, colocar a broca na ponta, fazer a marcação do furo na parede, furar, depois limpar e fazer tudo, aí sim você absorve a experiência de fato das coisas tangíveis e palpáveis. E além disso, diferente do mundo digital, a realidade ela não pode ser editada, ela não gira em torno de você mesmo, ela exige humildade, né? Você tem que agir na realidade com humildade, né? Quem nunca viu aquela clássica conversa, né, de que na internet a pessoa ela é muito machona, ela fala o que ela quer brigar com todo mundo, mas se ela tivesse ali no tete a tete, no mundo real, ela não resistiria por muito tempo, ela seria completamente obliterada pelas pessoas que a cercam, né? Então, não tem espaço para você ser editado, para você ser corrigido, para você ter aquele preparo, né, todo para você se apresentar. A realidade é a realidade, você tem que vivê-la como ela é de fato, certo? Isso é fonte de grande sabedoria. Além disso, em quarto lugar, né, já indo para o topo da pirâmide, ele fala a respeito dos livros, né? E ele vai falar a respeito de livros de uma forma geral, não só livros religiosos, né? Porque, de fato, apesar de nem todos os homens serem cristãos, grandes homens que não eram cristãos tiveram grandes pensamentos, escreveram grandes obras, discorreram a respeito da vida e da experiência humana com muita sabedoria, com muita inteligência, com muita desenvoltura, e aqui nós como cristãos podemos entender que isso aconteceu majoritariamente por conta da graça comum de Deus, que dispõe a todos os homens uma certa medida de inteligência, uma certa medida de proeminência e versatilidade e outras coisas, mas o grande fato é que existe muito conhecimento contido nos livros, né? E ali você vai aprender de tudo.
você vai aprender a desenvolver pensamento profundo, você vai desenvolver a sua atenção prolongada, você vai entender a organizar ideias complexas, né? Diferente da internet, os livros eles têm muito mais rigor, eles passam por curadoria, eles constroem um raciocínio ao longo do tempo, então funciona como um treinamento para a mente pensar em profundidade. Quando você se distancia da leitura, você acaba deixando de lado uma parcela de conhecimento humano muito rica, de pessoas que já pensaram a respeito de coisas que você pensa, pensaram a respeito de situações pelas quais você passa e que você pode colher muita sabedoria dos livros, de um modo geral. Então, leia livros, né? Existem muitos estudos que versam que as pessoas hoje elas têm grande dificuldade de se comunicarem abertamente umas com as outras por conta da sua falta de leitura. A leitura propicia você ter um vocabulário melhor, né, para que você possa emitir melhores sinais de comunicação com as palavras e se fazer entendido pelas pessoas que conversam com você, né? Bom, seguindo, em quinto lugar, lá já bem no topinho da pirâmide, em anteúltimo lugar, ele fala a respeito da beleza como sendo fonte de sabedoria. E quando ele pensa em beleza, ele está falando a respeito de arte e cultura, ou seja, música, literatura, pintura, cinema. A beleza, ela forma essa sensibilidade no ser humano, né? Quando você não expõe os seus sentidos à observação ou até mesmo à criação de beleza, de arte, de cultura, você se torna um pouco insensível, incompleto, né? Eu lia a República de Platão, e Platão trata a música com tão igual importância quanto os exercícios físicos, quanto a ginástica, né? Então ele fala que a música é uma coisa que traz de fato essa sensibilidade para o ser humano, e todo ser humano deveria aprender, em certa medida, alguma coisa a respeito de música, não só a tocar, né, aprender a tocar um instrumento ou produzir música, mas também aprender a ouvir música, né? A gente tem muito isso de, eu vou aprender a tocar um instrumento, eu vou aprender a cantar, eu vou aprender a produzir música, mas a bem verdade é que nos dias de hoje nós também temos que aprender a ouvir música, porque nem tudo que é som é música de fato, né? Existe muita música ruim no nosso meio, existem muitas músicas até degradantes para a mente e para a forma como o homem observa a beleza de um modo geral. E Deus se importa com a beleza, Deus se importa com as coisas belas, Ele se importa com as coisas que são bem feitas, bem construídas, com as coisas que têm esmero na criação, com as coisas que fazem parte de um processo criativo do homem, de modo a chegar em um lugar idealizado primeiramente pela mente, né? A materialização da ideia em forma de arte, a materialização dos hábitos em forma de cultura, isso é muito bem visto aos olhos de Deus e faz com que nós também cresçamos em conhecimento, em sabedoria. E aqui, né, dentro desse assunto, eu poderia ficar aqui horas discorrendo e quem sabe falemos a respeito de música de uma perspectiva cristã mais à frente. Mas, basicamente, é isso. E depois, por último, já lá no topo da pirâmide, como sendo a menor parcela, mas ainda com alguma importância, assim como os açúcares, né, que se você comer em muita quantidade vai te fazer mal, mas ainda assim você precisa comer em alguma certa quantidade, ele coloca a internet e as redes sociais. E a regra principal que ele traz a respeito de internet e redes sociais é: nunca fique online sem um plano. Se você entrar na internet sem um plano, sem um objetivo bem definido, você vai ocasionar a perda de horas a fio, vendo vídeos de gatinhos e assaltos a bancos, em lugares que você nem sabia que existia, de problemas que você nem sabia que existia, e isso vai encher a sua mente e você não vai conseguir ter espaço na sua memória
para pensar em outras coisas mais importantes e mais relevantes. Então, toda vez que você for ficar online, tenha um objetivo em mente. Eu vou ficar online por tanto tempo para fazer X, Y, Z coisas, e a partir disso eu vou executar esse plano e depois acabou. Eu não vou mais perder o meu tempo com isso, porque o excesso de estímulo, a superficialidade, a polarização, a distração constante que as redes sociais trazem para nós, para o nosso tempo, elas são extremamente maléficas para o nosso desenvolvimento de sabedoria. E eu vou até mais longe, né? Eu mesmo não tenho redes sociais. E eu acho que um cristão verdadeiro, ele não tem tempo para ter redes sociais. Ele não tem tempo para desperdiçar diante de horas e horas a fio em vídeos infinitos e discussões triviais e banais a respeito de brigas alheias de pessoas que você nem conhece e muito provavelmente nunca vai conhecer, né? Eu posso dizer por mim, apesar de eu não ter redes sociais, eu ainda acho que eu gasto tempo demais na internet. E eu gostaria de gastar menos tempo, né? Tenho me policiado, tentado melhorar esse aspecto. Mas o grande ponto é que, no fim do dia, é uma grande perda de tempo. Se não me engano, John Piper, posso estar enganado a respeito da citação, me corrijam à vontade, não vou pesquisar. Ele diz que no dia do juízo final, a grandíssima testemunha contra o cristão que dizia que não tinha tempo para orar e ler a Bíblia vai ser aquele relatório do celular que diz quanto tempo você passou nas redes sociais. Então, se você acha que você não tem tempo para fazer as coisas, você não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, para executar todas essas coisas de sabedoria que eu venho trazendo nesse vídeo, para se preocupar com seus amigos, com a sua família, para entrar em contato com eles e trocar uma ideia e passar um tempo juntos, pode ter certeza, as redes sociais vão ser as maiores testemunhas contra você, porque elas vão apontar que você, na verdade, não tinha falta de tempo, você tinha falta de prioridade. Então, esses 6 aspectos, eles trazem a respeito do desenvolvimento de sabedoria para o homem. E eu acho que é um tema, de novo, como eu comentei no começo, muito importante e muito negligenciado pelas pessoas. Então, que nós possamos desenvolver a sabedoria com mais profundidade, para que nós sejamos pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Cristo, pessoas mais capazes de atuar na sociedade e de alcançarem também grandes coisas, né, grandes objetivos, de modo a transformar o ambiente no qual nós vivemos. Nós vemos aí tantas pessoas que se dizem cristãs e tantas igrejas abrindo e pessoas abarrotando os seus salões e, no fim das contas, nada muda de verdade. A criminalidade continua alta, as pessoas continuam se divorciando, traindo umas às outras, roubando, mentindo. Então, logo chegamos à conclusão de que não são cristãos de fato, né? Então, nós precisamos nos tornar cristãos de fato, com sabedoria, com uma mente desenvolvida. Nós não somos tapados, nós não somos alienados, muito pelo contrário, nós somos aqueles que conhecemos os dois lados da moeda e decidimos através, né, se você é um reformado calvinista, você não decidiu nada, mas decidimos através da graça de Cristo por escolher o lado que nós julgamos ser o lado vencedor, ou seja, o lado da sabedoria cristã, o lado da devoção a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima. Se você curtiu, deixe o seu like, compartilhe com alguém que você acha que pode achar interessante esse conteúdo e nós nos vemos numa próxima. Até mais. Até mais.